Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, dá um nó na cabeça de qualquer um. Fenômenos físicos que, segundo as fontes, simplesmente não deveriam acontecer. E a gente já começa com essa pergunta bem direta, que é o centro de toda a nossa análise de hoje. A proposta das fontes é justamente investigar alegações que se apresentam como evidências físicas, palpáveis, em pleno mundo moderno. O ponto de partida é esse aqui. Uma afirmação que soa quase absurda. Um corpo que, contrariando todas as leis da biologia, teria ficado intacto por séculos. Vamos entender como isso é usado como um desafio direto à visão materialista do mundo. Vamos começar pelo caso mais antigo e talvez um dos mais impressionantes que as fontes citam. A história de Santa Catarina de Siena nos joga bem no meio desse mistério. Mas antes de mais nada, a gente precisa entender o que é o normal, o esperado. Qualquer organismo, depois da morte, segue um processo de decomposição. É um caminho universal, previsível, com estágios bem definidos. É basicamente a regra da natureza. E é aqui que o contraste fica gritante. Enquanto a natureza segue seu curso, o corpo de Santa Catarina de Siena é apresentado como essa exceção, uma exceção que, segundo as fontes, está lá, visível há séculos. Um verdadeiro quebra-cabeça. Agora, o interessante é que, ao analisar as fontes, a gente vê que o caso de Santa Catarina não é um ponto fora da curva. Na verdade, ele faz parte de um padrão bem maior de eventos que parecem inexplicáveis, formando o que a gente poderia chamar de uma galeria de milagres. E esse é o ponto de virada no argumento. A questão deixa de ser sobre uma única anomalia e passa a ser sobre um fenômeno que parece se repetir. E olha só os outros exemplos que aparecem. Santa Bernadette, com o corpo descrito como perfeito há mais de 150 anos, com veias que seriam visíveis. Padre Pio, cujo corpo está preservado, e o caso impressionante de Santa Catarina de Bolonha, que, segundo relatos, foi encontrada incorrupta e colocada sentada em um trono, onde está até hoje. E não são só corpos. As fontes também apontam para outro tipo de evidência física, o manto de Guadalupe. Um objeto que, segundo os relatos, é uma coleção de enigmas para a ciência. Aqui a coisa fica ainda mais séria. O tecido de fibra de cacto deveria ter virado pó em uns 5 anos, mas já dura quase 500. As fontes dizem que a ciência não explica como o pigmento parece flutuar sobre a fibra, como o manto mantém uma temperatura constante de corpo humano ou como sobreviveu intacto a um banho de ácido. Bom, diante de tudo isso, a reação mais natural é o ceticismo. É normal a gente pensar, isso não pode ser verdade. E é aqui que a narrativa fica ainda mais interessante, nesse ponto de tensão entre esses fenômenos e a investigação científica. A gente tende a imaginar que isso é uma questão de fé cega, de simplesmente acreditar. Mas o que as fontes argumentam é o contrário. Elas dizem que esses casos são submetidos a um processo de verificação super rigoroso, muitas vezes por pessoas que não têm fé nenhuma. E essa é a parte mais curiosa. Segundo essa lógica, a própria instituição é a primeira a duvidar. Ela chama especialistas céticos de fora para tentar achar uma explicação natural. O milagre só é chamado de milagre quando a ciência olha e diz, olha, não sei explicar. Então, no final, o que sobra são esses grandes pontos de interrogação. As feridas do Padre Pio, que, do ponto de vista médico, não fazem sentido, os corpos que parecem ignorar a química da decomposição, e o manto, um artefato que parece desafiar as leis da física. São perguntas que continuam abertas. Com base nisso tudo, as fontes constroem um argumento bem interessante sobre o que faria essas evidências serem únicas. A alegação é que elas são um tipo de prova física diferente do que se encontra em outros sistemas de crença. O argumento central é este. Enquanto muitas religiões são baseadas em textos antigos e em filosofias, o catolicismo, segundo as fontes, se destacaria por apresentar fenômenos físicos que continuam acontecendo e que podem ser examinados hoje em dia. A grande ênfase aqui é na acessibilidade. A ideia não é só acreditar numa história de 2000 anos atrás. É sobre a possibilidade de ir a um lugar e supostamente ver com os próprios olhos um corpo incorrupto ou um artefato inexplicável. E essa citação que as fontes trazem de um pesquisador do assunto resume bem a conclusão dessa linha de pensamento. A alegação de que esses eventos, que resistem a qualquer explicação científica, seriam um fenômeno exclusivo. Ok, mas aí vem a próxima pergunta. Se esses fenômenos forem reais, para quê?
qual seria o propósito disso tudo? Agora a discussão sai do o quê e vai para o porquê. A ideia defendida aqui é que não são anomalias aleatórias, como se fossem falhas na Matrix. Pelo contrário, seriam eventos como uma intenção clara, feitos para comunicar alguma coisa. E aqui a conexão fica bem explícita. O corpo incorrupto é de Santa Bernadette, a vidente de Lourdes. O manto milagroso apareceu num contexto que levou a milhões de conversões no México. Os fenômenos estão sempre ligados a pessoas ou eventos que são centrais para a fé. Resumindo, o argumento final é que o fenômeno físico não é um show pelo show. Ele serviria como uma espécie de selo de autenticidade, uma validação da mensagem espiritual que o acompanha. E isso nos leva à reflexão final. Independente da crença de cada um, as fontes nos deixam com essa provocação. Se a gente aceita a premissa de que esses eventos são reais e inexplicáveis, somos obrigados a encarar a pergunta: qual o significado disso? Qual o propósito final? Uma questão que, com certeza, vai muito além do debate entre fé e ciência.